Giração Jornal, quinta-feira, com o regresso à zona da Engevia em Viana, lugar onde há famílias aflitas com medo de serem desalojadas a qualquer momento. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros títulos para hoje. Olhamos também para a situação difícil de carência de água no município do Cacoaco, na comuna da Funda. Desafios para Luanda no dia de mais um aniversário da EPAL. Reflexões sobre a vulnerabilidade e vícios no negócio de medicamentos. Reunião do Conselho de Ministros em Luanda e a decisão de anulação de matrículas de estudantes no ensino superior. Mercado, petróleo voltou a dar salto positivo nas negociações e passou a barreira dos $75. Olá, boa noite. Bem-vindo. A nossa equipa voltou a passar hoje pela zona da Engevia em Viana, lugar onde há famílias aflitas com medo de serem desalojadas a qualquer momento. Na Vila Flor, alguns acessos estão a ser vedados, com previsões de acontecer novas demolições. E com isso, o medo instalou-se entre as famílias que lá vivem. Estão a ver os carentes que estão a fechar aí as portas. Se hoje à noite, hoje à noite ninguém dormiu. As crianças estão ameaçadas, estão sempre agarradas nas salas, mamãe. Estamos dentro de uma gaiola, isso não se faz. Desde o mês de dezembro de 2022, que estas famílias perderam as suas casas devido às demolições à 1h da manhã na Engevia, distrito urbano de Vila Flor, município de Viana, na província de Luanda. Até agora continuam ao relento. Elas alegam que a situação perdeu o controlo e que são ameaçadas por pessoas desconhecidas. Quando chegaram ontem, encontraram as crianças aí a brincar, começaram a ameaçar. Vocês vieram fazer que aqui, esse espaço aqui não é vosso. Não está nem vendo, nós estamos sofrendo dessa forma. Quando cai chuva, meu Deus, água, dorme em cima da água, tem que tirar água dentro de casa para tirar fora com as banheiras. Depois, quando vai acessar a chuva, dorme naquela umidade. A doença nas crianças é aquele. Tentamos recorrer. Depois, eles disseram que podia vir nos dar as casas da demolição que eles fizeram. Então, não deram as casas. Tive aqui a administração do distrito, ter conosco aqui, veio para saber, foi a demolição, foi qual é o dia. Só nos prometi se fica calmo, se não ver aqui dentro. Só o vosso caso está a se resolver lá em cima. Isso estava só se basear com 7 anos estamos aqui dentro. Há mais de 3 meses que várias famílias que perderam as suas residências aqui na Engevia devido às demolições continuam ao relento. E segundo elas, até agora não receberam nenhum apoio por parte das administrações locais. E nesta semana foram surpreendidas novamente com a construção deste muro, conforme pode perceber a partir destas imagens. E elas temem serem fechadas novamente aqui. Eu estou mesmo cansada, estou cansada com isso. Os caenches vieram mais de novo, são 50 caenches. Vieram mais de novo com segurança e estão armados. Desde dezembro até hoje, 4 meses, meu Deus. Estamos sempre aqui a sofrer, assim neste momento que estão a fechar de novo as portas. Nós para ir na praça tem que pular de novo o muro. Ameaço. Se mês de dezembro já surraram pessoas que agora estão acamadas. Agora, de novo, quando você vai falar, senhor com segurança, quer passar por aí, tem que ter por radar. Então, nós estamos cansados. Senão, eles disseram aqui sim, que vão nos dar casa. A casa seja tetuada como não tetuada, se nos amostrar só pelo menos um sítio para nós assentar, era outra coisa. As famílias garantem que vivem no local há muitos anos e que estão legalizadas, mas o administrador distrital de Vila Flor, que admitiu não dominar totalmente o assunto, disse o seguinte: nós, a administração, temos poucos dados sobre o assunto. Reafirmo que as casas que foram demolidas não eram habitadas. Se houver hipótese de se pegar nessas famílias, provavelmente poucas ou quase nenhuma dorme aí, cada uma delas tem os seus aposentos e está a fazer uma força apenas para confundir aquilo que não é verdade. Os órgãos de comunicação social têm força e poder suficiente para poder nos ajudar a encontrar a realidade dos fatos. Domingos Cruz da Fonseca deixa um apelo aos representantes do Poder Judicial sobre este assunto.
Pedimos às autoridades de justiça que sempre que desenvolvem atos nas circunscrições em que existe a administração, obviamente, esta deve estar envolvida no processo para que possa ter mais informações para poder levar ao conhecimento do cidadão. Lembre-se que os lesados alegam que um empresário português é o responsável pelas demolições das mais de 200 residências habitadas e não habitadas. Choveu forte em Cabinda na madrugada de hoje. E o balanço é de danos materiais avultados. Uma criança de 4 anos morreu. A chuva que caiu na madrugada de hoje sobre a cidade de Cabinda provoca a morte de uma criança de 4 anos de idade. Os vizinhos que testemunharam o infausto acontecimento explicam como tudo aconteceu. Era chuva, saiu, estava a chover, depois de chover, o muro caiu contra outro muro do vizinho. Lá dentro tinha aquela criança a dormir. O bloco lhe rebentou na cabeça. A chuva começou por volta das 0 horas. Até perto das 3 da madrugada, a parede desta casa não suportou os embates da chuva. Cedeu e foi contra a casa ao lado, onde estava a mãe e as 3 crianças. Uma delas é a menina Luquênia Gomes. Assustamos, só a casa caiu, vem mexicoso. Caiu na criança, nós 3 com as crianças. Ele estava no meio, eu que estava no canto, esse outro aqui também estava no canto. Bebê também estava no meio. Nesta altura, quer a família que morava nesta casa, como a família que também residia do outro lado, não sabem por onde ir. Precisam de ajuda. Não tem onde viver, não tem. Primeiro sítio para meter família. A chuva provocou também inundações em várias residências devido às valas de drenagem que estão entupidas. Se justiça não tem poder para nos tirar aqui, por menos fazer boa vala. A vala está mal, está mesmo cheio. Logo cai chuva, água invade as casas. Patrick Capita, porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros em Cabinda, disse que os efetivos estão a trabalhar na obtenção de dados assertivos sobre as vítimas da última chuva que se abateu sobre a cidade de Cabinda. O dado mais relevante que temos até o momento é o desabamento de parede de uma residência no bairro Assimulambuco, onde vitimou mortalmente uma menor de 4 anos de idade, e a Comissão Provincial de Proteção Civil, em coordenação com a Secretaria, o secretário executivo da Comissão Provincial, estão a trabalhar para poder então trazer dados reais em função do trabalho que está a se levar a cabo neste momento. Os bairros mais afetados são devidamente conhecidos, são bairros de 1º de Maio, a zona do Levassa Sul e o Neca. Estamos a falar do bairro Lombo Lombo, Amílcar Cabral, zona do Lombe. Estamos a falar de São Pedro, Povo Grande e 4 de Fevereiro. Não pode, isso tem que ser resolvido. E em Luanda, na comuna da Funda, em Cacoaco, mais concretamente no bairro São Miguel, são gritantes as dificuldades no acesso à água para o consumo. Os moradores do bairro fazem recurso à água não tratada do rio e da lagoa para as necessidades do dia-a-dia, uma realidade preocupante. Os moradores do bairro São Miguel, na comuna da Funda, município de Cacoaco, em Luanda, estão sem a água da rede pública desde que o bairro foi fundado em 1960 até a data de hoje. Para que não falte a água nas suas casas, muitas vezes os moradores são obrigados a pagar 1.500 kwanzas por meio de tratores. Para eles, o preço é a principal dor de cabeça. Para contornar, preferem percorrer longas distâncias à busca da água do rio Zenza. Não tem água, não tem hospital. Disseram que vão fechar o hospital e vão partir, que é para fazer um hospital mais grande. Desde aí até hoje não estão a partir, não estão a fazer. Vamos na Funda, no hospital da Funda. Às vezes vamos no rio, às vezes vem trator, mas trator também que vem aqui para pôr água, vai que não vai. Aí tem dia que vem, tem dia que não vem. Tem bidão de 250 e tem uma pipa grande de 1.500. Eu estou aqui desde 1960. Fui trabalhador aqui do próprio fazendeiro aqui desta fazenda. Tinha havido uma organização que tinha nos dado água, mas aquela água só trabalhou 1 ano. A máquina estragou. Até a data de hoje estamos sem água. As mamães vão cartar água para o rio Zenza, mas é risco.
As pessoas encartar toda a água devido dos animais, o jacaré, às vezes pode atacar lá no rio. É aqui no Rio Nzenza em que os moradores do bairro São Miguel recorrem diariamente para lavarem as suas roupas e também adquirirem a água para o consumo, apesar dela não ser tratada. Aqui nós no bairro temos sim muita dificuldade porque não temos água, a nossa água não é tratada. É mesmo essa água do rio que está aqui suja, assim, nesse estado, que a gente consome. E às vezes quando a gente tem possibilidade de comprar uma lixiviazinha, a gente põe na água. Quando a gente não tem, consumimos assim, porque já não temos mais nada. Simplesmente devemos buscar água, porque não temos chafariz. A falta de água não é o único problema nesta localidade. Os moradores alegam que não têm tido sono, uma vez que o bairro não possui de um centro médico. A população aponta, por outro lado, o mau estado da via de acesso como um outro caso que tem criado vários constrangimentos aos homens do campo na transportação dos produtos para os mercados informais de Luanda. Não temos como transportar através da estrada que está mal. Então é preciso que nos ajudem para arranjar a estrada, que quando a chuva cai, temos produto, temos como transportar para ir trazer no mercado do Sabadão ou Quicolo, ou 30. Tempo seco ainda facilita, mas esse tempo chuvoso é muito difícil fazer os transbordos de produto. Por exemplo, quando chove, nenhum produto sai. Estamos a sofrer, a pessoa perde sono para conseguir só de comer. Saímos de noite, assim, perdemos sono de noite mesmo, passamos a noite aí. Mosquito é mosquito, para conseguir só as crianças para comer só. Se chover mesmo, a moto já não entra, mas que está saída aqui até o lado da estrada, com a troncha na mão, com a troncha na cabeça e lodo é lodo. Está no programa a reconstrução do nosso posto médico e a reconstrução da escola que temos cá e a construção de um futuro Instituto Médio Politécnico Agrário. E também está no programa dessa mesma agenda a asfaltagem das vias terciárias, que são vias também está no programa a água canalizada, porque até temos uma conduta que leva a água mesmo aqui próximo e temos um rio também próximo. E então está tudo programado justamente para breve, de acordo com o programa do Estado. A EPAL comemora hoje mais um aniversário. A empresa responsável pela garantia da água nas torneiras de quem vive na capital sopra as velas em meio a grandes desafios. E alguns desses desafios passam por dificuldades já identificadas, como é o caso dos bairros de Luanda, onde a água não chega há vários anos. Num universo de quase 10 milhões de habitantes em Luanda, apenas perto de 40% têm acesso à água potável. Deste número, fazem parte cerca de 4.000 famílias no bairro Alto Cemitério. Estamos no bairro Alto Cemitério, no município de Cacoaco. Aqui, a situação neste bairro, a nível da água, tem sido preocupante. Os seus moradores, que clamam há bastante tempo, dizem que a água nunca jorrou em suas torneiras. Não temos água, está a faltar mesmo água. Temos mesmo água em casa. A água está mal mesmo. O rio está aqui é nosso, mas não temos água. Em Pau está aqui, não temos água. É complicado, estamos a faltar mesmo água. A água mesmo está difícil mesmo. O que nós queremos, cada casa tem que ter água. Assim da casa distante tem água. Nós que vivemos aqui, se você não tem 10 crianças, não tem como ter água em casa. Nós queremos mesmo água. Conforme ainda os moradores, as condutas de água existentes no bairro abastecem apenas algumas escolas e outras infraestruturas. A água nas condutas, porque nós estamos numa fonte da EPAL, mas não há distribuição de água à população. Tal como o senhor jornalista vê aqui, essas pessoas estão a lavar, nem são destas casas. Muitos vêm de lá em cima, do outro lado, para poderem lavar. Temos uma conduta aqui que leva água na escola, que sai de lá, que beneficia pouco os habitantes. Para minimizar a escassez de água, foram implementados alguns chafarizes para dar cobertura às zonas sem redes de distribuição. Como sabe, ainda temos zonas cinzentas, zonas que de facto não têm redistribuição. E enquanto não chegarem esses projetos da redistribuição, efetivamente não haverá acesso à água potável, pelo menos por via dessa rede. O que tem sido gizado, e muito particularmente com grande apoio da administração de Cacoaco, temos estado a colocar fontenários em algumas dessas zonas cinzentas, de forma a garantir que a população de Cacoaco tenha acesso à água.
podem também verificar que aqui à volta dessa infraestrutura tem estado a surgir bairros esses que hoje ainda não beneficiam de água. Conseguimos, de facto, instalar aqui alguns chafarizes, estamos a trabalhar na conclusão do centro de distribuição de Candelabro, que é essa infraestrutura que está aqui ao nosso lado, e aí sim depois avançamos para a rede de distribuição de forma que a população tenha acesso à água. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Águas de Luanda, a capital do país terá brevemente uma capacidade de produção de mais de 1 milhão de metros cúbicos de água. Portanto, temos um grande desafio. Vamos, esse ano, iniciar efetivamente com 2 grandes projetos, que é o projeto BITA, que tem uma capacidade de mais de 250 mil metros cúbicos, o projeto Quilonga, que tem uma capacidade de cerca de 530 mil metros cúbicos, e esses 2 projetos, quando estiverem em pleno, vamos então ter uma capacidade perto de 1 milhão e 500 mil metros cúbicos. Falamos de saúde a seguir, com foco no mercado farmacêutico e a notável vulnerabilidade. Os medicamentos comercializados, a forma como são comercializados, quem os vende, qualidade, oferta e preços. São apenas algumas questões refletidas na reportagem a seguir, que nos leva também a olhar para a necessidade urgente de aposta na indústria de medicamentos no país. Com 90% das farmácias concentradas na capital, Luanda, o acesso aos medicamentos é um assunto que constitui preocupação no seio das autoridades. A insuficiência de antimaláricos, por exemplo, é um dos desafios gritantes. Os dados da ARMED, Agência Reguladora de Medicamentos, mostram que 50% dos medicamentos comercializados em Angola têm origem duvidosa. Um problema que chega a assustar o consumidor, que muitas vezes, em meio às dificuldades, procura por um remédio que esteja à altura do seu bolso. Este especialista em saúde pública fala dos perigos dos medicamentos contrafeitos. Muitos desses medicamentos causam problemas renais aos doentes. Por isso é que vamos notando cada vez mais um número elevado de pessoas que sofrem da chamada doença renal crônica, da insuficiência renal, e que depois precisam de passar por um processo de hemodiálise que é bastante complexo para poderem sobreviver. Outros medicamentos acabam mesmo por ceifar a vida das pessoas, tão logo terminem por tomar. Então, de certa forma, o que nós podemos recomendar e aconselhar é que se faça um trabalho muito grande no controlo das nossas fronteiras, no acesso desses medicamentos que vêm camuflados em forma, muitas vezes, de frutas importadas, de água importada, por trás de contentores que transportam alimentos frescos, congelados, que são comercializados a nível do nosso território. Com os incentivos que Angola tem recebido, a perspectiva é tornar mais forte o mercado farmacêutico, que se depara com vários desafios, que passam pela disponibilidade e distribuição de medicamentos para a população. Com mais dificuldade, as unidades de saúde do nível primário, estamos a falar dos centros de saúde, postos de saúde e hospitais municipais, que são unidades que não recebem qualquer orçamento, não conseguem fazer aquisição própria de medicamentos, são completamente dependentes do SECOMA, que por via das administrações municipais e dos gabinetes provinciais de saúde faz chegar esses medicamentos. Então eles chegam em quantidades que não dão conta da demanda, da necessidade que a população possui. Atrair o investimento direto estrangeiro é, segundo este economista, uma das estratégias que podem ser adotadas para solucionar o problema. Para ele, a iniciativa pode trazer vantagens em termos de competitividade, além dos benefícios ao próprio consumidor e reflexos até mesmo nos preços. Para se atrair um investimento direto estrangeiro intensivo em tecnologia, é necessário que o país também tenha algum esforço, digamos assim, em termos de potenciar o seu sistema de inovação nacional, fundamentalmente investir pesado, não é? Em centros de pesquisa científica, fundamentalmente a distritos, às universidades, tanto públicas quanto privadas, para poder o país estar dotado de mão de obra altamente qualificada e preparar-se para poder atender, digamos assim, a dinâmica do eventual investimento direto estrangeiro que possa entrar ao país, voltado neste setor.
Em 9 meses, o Hospital Anzacote de Menezes já conta com uma média de atendimento que chega aos cerca de 17 mil pacientes de forma geral. O registro de atendimentos naquela unidade hospitalar é também marcado pela realização de mais de 500 cirurgias. Hoje, o hospital recebeu uma visita de uma delegação liderada pela vice-presidente do MPLA. O banco de urgência pediátrico é dos compartimentos do Hospital Anzacote de Menezes mais procurados diariamente. Corri ao hospital por causa do menino que estava com muita febre, estava a obrar sangue, mas graças a Deus já parou. Se nós viemos aqui, criança que ficou doente, estava bem doente, ontem mesmo em casa, estava mal, não estava conseguindo falar, nem levantar, nem nada. Quando chegamos aqui, lhe atenderam muito bem. Não demoramos mesmo, criança iniciou mesmo de mexer, iniciou de pedir coisa de comer, mas nesse momento, graças a Deus, já lhe meteram sangue, o tratamento correu bem, o neném já está a pedir para ir brincar fora. São mais de 20 camas disponíveis para o atendimento pediátrico. Quanto às patologias mais registradas, a malária insiste em fazer morada entre os angolanos. E as patologias, uma das principais patologias neste momento é o paludismo, seguida das doenças diarreicas agudas e também temos as doenças respiratórias. Nesta quinta-feira, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, visitou o hospital, tomou contacto com as preocupações e intenções, daí que no final prometeu fazer advocacia para a concretização dos projetos. Já começamos a fazer esta advocacia e nós pensamos que cada angolano deve ser um partícipe ativo em causas solidárias e estes projetos que a diretora apresentou são projetos que têm um cunho de solidariedade e nós vamos fazer essa advocacia no sentido de encontrarmos parceiros que possam abraçar este projeto que vai servir às comunidades locais que vivem aqui próximo deste hospital. Em apenas 9 meses de existência, o Hospital Materno-Infantil Anzacote de Menezes atendeu em consultas externas mais de 40 mil pacientes. Por outro lado, esta unidade sanitária já realizou mais de 500 cirurgias, desde obstétricas a pediátricas. Nós, durante estes 9 meses, que já começamos a dar os primeiros passos, já realizamos cerca de 10 mil partos. Quer dizer que já nasceu neste hospital população suficiente para um bairro bem populoso. Já realizamos mais de 5 mil cirurgias, já realizamos mais de 40 mil consultas externas, quer em obstetrícia, quer em pediatria. E já tivemos mais de 6 mil internamentos. Foram registrados já cerca de 1.100 doentes em cuidados intensivos. Durante a visita, a número 2 do MPLA fez a entrega de enxovais às parturientes e a oferta de rosas às profissionais do Anzacote de Menezes. Regresso das notícias, outra vez boa noite. Esteve hoje reunido o Conselho de Ministros sob orientação do Presidente da República. O órgão colegial do chefe de Estado passou em análise no encontro várias propostas. Com destaque para a proposta de lei que altera o estatuto dos antigos presidentes da República. E foi também informado sobre a decisão de anulação de matrículas no ensino superior para alguns estudantes com irregularidades já observadas. O Governo vai enviar nos próximos dias à Assembleia Nacional a proposta de lei que altera o estatuto dos antigos presidentes da República. A ideia é adequar os direitos, deveres e imunidades dos antigos presidentes e vice-presidentes da República. A apreciação foi feita nesta quinta-feira, durante a 3ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Este órgão foi informado também sobre as irregularidades e ilegalidades detectadas no processo de acesso ao ensino superior no presente ano académico. É o caso de alguns candidatos que não reuniam os requisitos para serem candidatos, como por exemplo ter nota ou média mínima de 12 valores no ensino secundário para se poderem candidatar aos cursos, até casos em que candidatos entraram porque a nota da prova, que era negativa, foi alterada para nota positiva, casos em que
nas instituições foram matriculados mais estudantes do que o número de vagas autorizado pelo Ministério. Em função da gravidade dos factos, o Ministério do Ensino Superior advertiu estas instituições a pautarem por condutas legais. No total são 13 instituições de ensino superior, sendo uma pública e 12 privadas. De acordo com o secretário de Estado para o Ensino Superior, estas instituições não responderão criminalmente por tratar-se apenas de uma transgressão administrativa. E, portanto, foram tomadas medidas em função da gravidade das irregularidades. E estas medidas vão desde a advertência aos gestores, a aplicação de coimas, quer aos próprios gestores, porque eles ou permitiram, ou autorizaram, ou foram coniventes com práticas à margem da lei, e coimas às próprias instituições, anulação de matrículas dos estudantes que ingressaram sem terem feito o exame de acesso. O Conselho de Ministros encorajou o Ministério de Tutela a prosseguir com as medidas aplicadas com vista à reposição da legalidade nas províncias de Luanda, Benguela e Mochico, onde tais irregularidades foram detectadas. Para os casos em que foram matriculados mais estudantes do que o número de vagas atribuído a essas instituições no próximo ano não terão vagas para esses cursos. Nós temos aqui uma lista de 11 instituições em relação às quais foram aplicadas as sanções, cometeram diferentes ilegalidades, incluindo aqui 2 que nem sequer fizeram o exame de acesso. Instituto Superior Politécnico Privado do Quilamba, Instituto Superior Politécnico Privado do Bita, e, portanto, a quem foram aplicadas estas medidas de anular todas as matrículas de estudantes que entraram à margem da lei. A lista não para por aí. Nesta altura, mais de 4.000 alunos terão as suas matrículas anuladas. Esta lista é pública na medida em que os despachos da Sra. Ministra são públicos, são publicados em Diário da República. Estou a falar também do Instituto Superior Politécnico Atlântida, Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola, Instituto Superior Politécnico Crescente, Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela, Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela, que matriculou muitos alunos nos cursos de formação de professores sem terem feito o exame nacional, porque o acesso nestes cursos é mediante um exame nacional. Foi prorrogada a execução do programa de privatizações no período 2023-2026 e por decreto aprovado pelo Presidente da República. Onde se esclarece que a prorrogação se deu pelo facto de haver necessidade de se concluir processos de reestruturação, nos casos que envolvem empresas de referência. A prorrogação do prazo para o período 2023-2026 é justificada pela necessidade de se concluir os processos de reestruturação, onde se incluem as empresas de referência nacional, o surgimento de novos ativos a privatizar por via do processo de recuperação de ativos, bem como a necessidade de se criar um mecanismo dinâmico de privatização durante o período de reforma do setor empresarial público. A expectativa é que, para o período 2023-2026, sejam privatizados um total de 73 ativos. Quando instituído o programa, se previu a alienação de cerca de 195 empresas e ativos, dos quais 50 estão a ser conduzidos diretamente pela Sonangol. Até 2021, o governo privatizou mais de 43 empresas e ativos, no universo de 195. O programa decreta que 175 destas empresas são alienadas através do sistema de concurso público, 11 por leilão em bolsa e 9 através de oferta pública inicial. A redução da participação do Estado na economia como produtor direto de bens e serviços e a promoção de condições favoráveis à iniciativa privada, ao investimento estrangeiro e à aquisição de competências específicas são as linhas condutoras da reestruturação e redimensionamento do setor empresarial público no PROPRIV. O petróleo voltou a dar um salto positivo nas negociações depois de baixas registadas. O Brent, que serve de referência para Angola, abriu as negociações hoje a espreitar os $80, acima da média aprovada no presente OGE.
A cotação do Brent, referência para as exportações angolanas, começou a semana em alta. Depois de ter registrado quedas significativas nas últimas semanas, o Brent para entrega em junho hoje está a 78,22 dólares norte-americanos, graças a uma grande queda nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos da América de 7,4 milhões de barris para 6,1 milhões. Recordo que o Orçamento Geral do Estado para o ano econômico 2023 foi aprovado com o preço do barril de petróleo fixado em 75 dólares. Neste mês, o barril de petróleo chegou a ser comercializado a um preço abaixo do estabelecido no OGE e, para este especialista, junho é o mês ideal para se fazer qualquer ponto de situação em relação à volatilidade do preço do crude e explica o porquê. Ele tem muito a ver com o fecho do primeiro semestre ou do segundo trimestre e tem depois o outro semestre até dezembro. E se tem que se tomar medidas porque via do preço do petróleo, que é fundamental no estabelecimento das nossas receitas e das nossas despesas públicas, se ele estiver muito acima, e quando eu digo muito acima, tecnicamente entre os 20% e os 30% a mais, tanto na receita como na despesa, nós temos que, de facto, fazer uma edição, uma elaboração do novo orçamento, chamado orçamento retificativo. Mas até lá, nós temos que ter alguma parcimónia, ou seja, saber gastar e gastar bem, numa perspectiva de que poderemos, nos 6 meses, estar em linha com o preço do barril e, portanto, não termos um grande superávit, assim, ou seja, uma arrecadação muito acima dos 75 dólares, ou estar muito próximo dos 75 dólares. Hoje, a Vice-Presidente da República recebeu em audiência o Vice-Presidente da FIDA, que é associado do Departamento de Gestão de Programa do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência o Vice-Presidente associado do Departamento de Gestão de Programas do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. No fim da audiência, Donald Brown garantiu que o FIDA está empenhado em criar projetos que fomentem a agricultura nacional para tornar Angola numa referência africana. Com a audiência com o Vice-Presidente, hemos discutido. Na audiência com a Vice-Presidente, discutimos as relações de cooperação entre o FIDA e o governo de Angola, sendo que é uma relação muito forte, pois agora desejamos aprofundá-la. Nós teremos uma oficina em Angola com um diretor internacional para facilitar investimentos em diversos projetos no país. Como exemplo, já temos 2 projetos em carteira, um de aquicultura, que é de criação de peixe, e outro é de agricultura. O projeto de aquicultura é provável que seja o mais exitoso que teremos em África. Por isso, vamos trabalhar com o governo para ver uma forma de irmos para outras províncias para aprofundarmos os trabalhos nesse setor. Entrar em algumas outras províncias e profundizar o trabalho. A embaixadora de Angola na Itália garante que o país vai continuar a investir no setor da agricultura, sobretudo para alavancar cada vez mais a luta contra a fome e a pobreza no país. Como sabem, este Fundo Global é um fundo que está, sobretudo, dedicado à pobreza e à fome. Pobreza e fome que são objetivos de desenvolvimento sustentável e dos quais são um dos principais pilares que todo mundo está junto para poderem, portanto, avaliar o compromisso que a nível global se tem com os desequilíbrios que estamos a viver. O vice-presidente da FIDA, Donald Brown, visita Angola num momento em que o país pretende estabelecer a sua marca no que toca à produção agrícola e neste mesmo encontro com a vice-presidente da República, Esperança Costa, o presidente da FIDA afirmou que Angola vai ser co-sponsor no próximo FIDA 13, que vai se realizar em dezembro deste ano. Naturalmente deixaram as felicitações ao governo angolano por aquilo que o Sua Excelência, o Presidente da República, tem se empenhado para que, naturalmente, a agricultura, os sistemas primários produtivos possam ser priorizados. E deixaram, naturalmente, aqui um repto de que Angola, como champion, se liga
e seja sponsor de um evento internacional que vai haver, em que naturalmente já temos o parceiro identificado para poder, no quadro desta importante parceria global, mostrarmos o exemplo de Angola. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola foi criado em 1977 para dar resposta à seca e episódios de fome que têm vindo a afetar a África e a Ásia ao longo do tempo. Fora de portas, no Quênia, 14 pessoas morreram fruto de uma colisão entre um autocarro universitário e um veículo longo. Veja o compacto da atualidade internacional com Edna Firmino. Edna, boa noite. Como é que foi possível acontecer um acidente desses com tantos jovens? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Infelizmente, o autocarro estava a caminho da cidade de Nacura. O automobilista perdeu o controle do autocarro e bateu contra uma outra viatura que caiu no penhasco. E 14 pessoas morreram, 12 morreram no local. E, segundo a polícia, outras 2 pessoas morreram quando estavam a caminho do hospital. E assim abrimos a página internacional. Boa noite, assim que nos acompanha. Dos 14 mortos, alguns são estudantes. O autocarro colidiu com um veículo de passageiro no oeste da capital nesta quinta-feira. O autocarro tinha 30 pessoas a bordo e o número de mortos pode aumentar, segundo o chefe da polícia de Rift Valley, Tom Odera. Outras notas internacionais, acompanhem. O presidente francês Emmanuel Macron manteve nesta quinta-feira um diálogo em andamento com os sindicatos sobre os planos de mudar o sistema de pensões e aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Apesar dos protestos generalizados contra a reforma, Macron planeja avançar com as mudanças no sistema previdenciário. Dezenas de milhares de pessoas marcharam nas ruas da capital francesa nesta terça-feira, na última rodada de protestos, para denunciar a pressão do presidente Emmanuel Macron para aumentar a idade de aposentadoria, que foi aprovada no Parlamento sem votação. O Papa Francisco foi hospitalizado com uma infecção respiratória nesta quarta-feira no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália. Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, o quadro clínico do pontífice de 86 anos está a melhorar gradualmente e ele continua com o tratamento planejado. Fiéis espanhóis rezaram pela recuperação do Papa Francisco na Catedral de Almudena, no centro de Madrid. 11 pessoas morreram em consequência do desabamento do piso de uma escada num templo em Indore, na Índia, nesta quinta-feira, informou a mídia local. Segundo o ministro-chefe de Madhya Pradesh, Shivraj Cohen, o acidente aconteceu por volta do meio-dia durante as celebrações do festival hindu de Ram Navami. 19 pessoas saíram ilesas do incidente. Os supostos responsáveis do incêndio e, consequentemente, a morte de 39 pessoas nesta segunda-feira no Centro de Detenções de Migrantes são 2 agentes federais, um oficial de imigração estadual e 5 membros de uma empresa de segurança privada, informou a ministra da Segurança do México, Rosa Isela Rodrigues. O incidente está a ser investigado como um possível homicídio. Todas as vítimas eram do sexo masculino. A Unidade de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do México disse que nenhuma prisão foi feita, mas que os mandados serão solicitados na noite desta quinta-feira. 28 pessoas morreram, incluindo um bebê de 6 meses, após um incêndio num barco de passageiros no sul das Filipinas, informou a Guarda Costeira nesta quinta-feira. Segundo a Guarda Costeira, 230 pessoas, incluindo 35 tripulantes, foram resgatados com vida. As autoridades ainda não identificaram a causa do incêndio que começou perto das 23 horas desta quarta-feira na ilha de Basilan. As Filipinas é um arquipélago de mais de 7.600 ilhas. Tem histórico mau de segurança marítima, com embarcações frequentemente supercheias e muitos navios antigos ainda em uso. Por hoje é tudo. Kina e Simeão, nós voltamos amanhã. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite. Boa noite, Edna, e obrigada pelas suas informações. Temos mais para hoje, Simeão. Muito mais. Acontece neste preciso momento a gala oficial de atribuição dos prémios sérios, distinção da excelência na gestão e responsabilidade social das empresas e organizações. A nossa equipa acompanha o momento e junta-se a nós agora o Alberto Capitão com detalhes do evento. Olá, Capitão, boa noite. Já temos vencedores. Em que ponto do programa está o evento? Viva, boa noite. Exatamente o que disse o Simeão, reconhecer a excelência e o trabalho daqueles que anualmente estão
setor empresarial. Os prémios Sírios, edição 2023, é assim a 9ª gala deste evento, promovido pela Deloitte Angola. Desde 2018 que não era realizada uma gala dos prémios Sírios e regressa neste ano com o júri a ser presidido pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Ora, aqui começou com um jantar. Por esta altura os convidados estão a tomar o jantar e vai então começar a gala de premiação, que prevê também uma intervenção da presidente do júri e do presidente da administração da Deloitte Angola. Nós vamos agora rapidamente à conversa com o jornalista Carlos Rosado de Carvalho. Dr. Carlos, muito boa noite, em direto para o Girassol Jornal. Que impacto em termos de desenvolvimento do setor financeiro e empresarial este tipo de ações podem trazer? Eu chamo isto a pedagogia. Nós todos, na nossa vida, gostamos de ser reconhecidos pelo trabalho, por aquilo que fazemos. E penso que é este o caso. As empresas, os gestores trabalham o ano inteiro e é muito bom serem reconhecidos. E estes prémios valem no sentido de que têm uma carga de subjetividade muito grande. E, neste caso são candidaturas, depois há um júri que avalia essas candidaturas e que depois, entre os candidatos, elege, digamos, aquilo que considera melhor. E, portanto, isto é muito importante para as pessoas que vencem o prémio, porque é um miminho que ganhem, é também uma responsabilidade adicional para eles e é também importante para as outras empresas, para outros gestores e, sobretudo, para os mais jovens, porque são motivo de inspiração também. Pode contribuir do rigor na gestão empresarial, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Portanto, eu já disse, os prémios têm uma carga de subjetividade, não é? Eu não elegeria necessariamente ou não escolheria necessariamente as empresas, as pessoas que este júri elegeu. Portanto, tem uma carga subjetiva. Mas sem dúvida nenhuma que são empresas de referência, gestores de referência. E, portanto, como eu disse, é bom para eles porque os motiva, também aumenta a responsabilidade e são também fonte de inspiração para outras pessoas, para outras empresas em Angola. Portanto, como eu dizia no início, isto é um pouco a pedagogia do êxito. E isso é muito importante para o funcionamento das economias. Agora, estes prémios valem o que valem. Muito obrigado. Palavras de Carlos Rosado de Carvalho, economista, também jornalista, com uma breve análise, dando conta aqui da importância que este tipo de ações pode trazer para o desenvolvimento do setor empresarial. Deixa-me dar nota que nesta noite vão ser conhecidos os vencedores dos prémios em categorias, nomeadamente Prémio Empresa do Ano do Setor Financeiro. Também vamos conhecer a Empresa do Ano do Setor Não Financeiro, que se destacou em 2022. Ainda o Prémio Empreendedorismo, Prémio de Responsabilidade Social, onde se aqui a Sociedade Mineira de Cataca e o Instituto de Desenvolvimento Local o faz com o programa Coenda, programa que para apoiar as famílias mais vulneráveis. Igualmente, esta noite vamos conhecer o vencedor do Prémio Sustentabilidade, Prémio Gestor do Ano, em que concorrem Belarmino Ungulo Gelem, diretor do FAS, Edson dos Santos, presidente de Administração e da Comissão Executiva da Somoil, José de Lima Massano, governador do Banco Nacional de Angola, Araújo, CEO da Casais Angola. Vamos ainda conhecer o vencedor do Prémio Programa de Desenvolvimento Digital Tecnológico, bem como o desenvolvimento do Prémio do Programa de Desenvolvimento do Capital Humano. São estes então os prémios, são estas, no caso, as categorias que estão em concurso nesta edição 9ª dos Prémios Sírios Angola. Nós vamos colocar um ponto final neste apontamento que fazemos aqui a partir de uma das unidades hoteleiras da capital, onde acontece, como disse, 4 anos depois, mais uma edição dos Prémios Sírios. Boa noite.
Muito bem, boa noite, Alberto Capitão, em direto a partir do local onde acontece neste momento a gala da atribuição dos prémios sírios, um assunto em atualização. Se justificar ainda ao longo deste Girassol Jornal, voltamos ao contacto com Alberto Capitão. Na Itália, as autoridades pensam em adotar uma medida que proíbe o uso da carne de laboratório como forma de preservar a tradição agrícola do país. É uma proposta que ainda precisa ser aprovada no Parlamento e que é contra a produção e venda de alimentos feitos em laboratório. O governo da Itália apresentou na última terça-feira um projeto de lei que proíbe a produção e venda de alimentos feitos em laboratório, em especial a carne. O projeto, que ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento, também mira a produção da ração animal. O governo da Itália, liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni, do partido populista de direita Irmãos da Itália, declarou guerra aos alimentos sintéticos e disse que seriam uma ameaça à tradição agrícola italiana. E quem infringir a lei, que ainda espera a aprovação, poderá pagar multa de 10 a 60 mil euros, além da apreensão do material e o encerramento dos locais de produção. O governo afirma ser necessário proteger a comida italiana de inovações tecnológicas supostamente nocivas e renomeou a pasta do setor do Ministério da Agricultura e Soberania Alimentar. A principal organização agrícola italiana, a Coldiretti, apoia a iniciativa do governo. Já as organizações de defesa dos animais criticaram a lei e afirmam que ela limita as opções para os consumidores, em especial quem se interessa pelo impacto ambiental do que come, e a carne artificial seria uma boa alternativa à pecuária intensiva. Já de volta, a crise de valores no meio social, que é particularmente notável no seio da juventude, foi motivo de debate hoje aqui em Luanda. E durante o encontro que a vice-presidente do partido no poder teve com mulheres líderes nas igrejas e organizações da sociedade civil. A mulher, enquanto ser responsável pela gestação de uma vida, tem igualmente uma palavra fundamental na preservação e resgate dos valores morais. Sem apontar culpados, esta anciã considera que atualmente as jovens mulheres demonstram pouco comprometimento com as famílias e a sociedade. Hoje, as mulheres jovens não são assim muito aprazíveis quanto à educação dos filhos ou da sociedade. Porque existe muita criança aí despassarada, sem abrigo, sem maneiras de se levantar por si na sociedade. A Igreja deve andar sempre de mãos dadas com as famílias para que tenhamos uma sociedade saudável. Julgamos que neste encontro também vamos sim elaborar uma agenda, não é? Uma agenda comum, uma agenda de todos nós, para que possamos, na verdade, constituir ou construir um país harmonioso, um país calmo, pacífico, onde as famílias devem, na verdade, desempenhar o seu real papel. Independentemente da sua formação académica, área profissional ou mesmo status social, a mulher tem a missão de contribuir para a preservação dos valores morais e cívicos. Se não formos nós, criaturas dotadas de mais sensibilidade e cuidados, quem o fará? Imbuídos destas preocupações sociais, é assim que o Gabinete para a Cidadania, em cumprimento das suas atribuições, concedeu esta sentada familiar com mulheres nas suas variadas funções e seus múltiplos papéis como mãe, esposa, irmã, nora, sogra, pastora, diaconisa, médica, professora, zungueira, polícia, jurista, jornalista, etc. Para que em conjunto refletirmos, dialogarmos e encontrarmos soluções de modo a apaziguar esta gritante degradação de valores morais e cívicos. No encontro que juntou mulheres que exercem liderança religiosa e outras da sociedade civil, Luísa Damião condenou a atitude de cidadãos que ainda optam pela fuga à paternidade. Nós não podemos compreender que as pessoas coloquem um filho ao mundo e depois não assumem a sua responsabilidade. Infelizmente, temos ainda muitos casos de fuga à paternidade. E a fuga à paternidade não é só
a falta de alimentos, a falta de assistência aos filhos. A fuga à paternidade começa quando o progenitor não aceita sequer dar o nome a esta criança. Isto é um direito fundamental que as crianças têm. Porque se a criança não é registada, é uma pessoa que não existe. E se essa pessoa não existe, a mãe não pode reclamar os seus direitos. Assim também terminam as notícias no Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Em mais esta edição, claro. Nós voltaremos a estar juntos amanhã. É um encontro. Estamos juntos.